Muito bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo para você que está acompanhando agora a programação Viva em Cristo aqui pela Rádio Liberdade FM 96.1 e para quem também está nos acompanhando na TV Liberdade, Canal Cultura 23.1, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós também estamos transmitindo pela Rádio Líder FM, sintonia 105,1. Muito obrigado, quero mandar uma alusão toda especial aí para Dona Aurilene Rosa, tá acompanhando a programação, seu esposo, seu Josimar e todos aí da Vilinha. Alô, povo querido, povo abençoado da Vila Roseana, Vila Sabri, Vila Davi, quem está nos acompanhando aí, obrigado pelo carinho da sua audiência, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mandar um alô especial também para quem nos acompanha ali na rua 7 de setembro. Alô, povo querido, povo abençoado da rua 7 de setembro. Meu amigo Simples, da Serralheria Simples, muito obrigado pelo carinho da audiência. E quem nos escuta também ali no supermercado Pague Menos, Deus abençoe a todos, que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Obrigado. Quem nos acompanha também ali nas drogarias Bem Popular, na Rua dos Jambeiros, ao lado dos Correios. São os apoiadores desta obra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer também você que nos acompanha pelo YouTube. Você está assistindo as programações que nós estamos gravando aqui na TV Liberdade e estamos colocando no canal do YouTube. E você que está acompanhando, assistindo, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Compartilha, manda o vídeo para mais pessoas para que elas também possam ouvir e ser abençoadas. Essa programação ela está sendo gravada e vai para o canal da Rádio Liberdade FM lá no YouTube também, onde muitas pessoas de outras cidades, de outras localidades vão poder acompanhar, porque a Rádio Liberdade ela está aqui, na cidade de Bom Jesus, toda a zona rural, o alcance aqui é grande. Rádio Liberdade, Rádio Líder e além da rádio, a TV Liberdade em HD no canal 23.1, que é o canal Cultura, tá bom? E aí nós alcançamos aqui dentro da cidade. Porém, o YouTube pode alcançar muito mais pessoas fora, da cidade, em outras localidades. Então, obrigado você que acompanha pelo canal do YouTube. Glória a Deus por isso. Meu coração. Meus irmãos, hoje é quarta-feira. Eu quero aproveitar e convidar você para participar conosco de um culto especial. Amanhã é um culto para as mulheres. A pastora Dayana, minha esposa, estará ministrando a partir das 7 horas da noite, ali no endereço da nossa igreja, endereço provisório, na Avenida JK, esquina com a Rua das Macieiras, ao lado do Atacadão das Frutas. Então, amanhã, quinta-feira, tem um culto especial a partir das 7 horas para as mulheres com a pastora Dayana e vai ser uma bênção. É um momento onde você pode ir lá orar pela tua família, receber direção de Deus para a sua casa, para o seu lar, para você mesmo, mulher, para que você mesmo possa buscar em Deus a direção para a sua vida, buscar em Deus a força que você necessita e ser instruída pela palavra do Senhor. A palavra de Deus já diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Então a pastora Dayana amanhã, inclusive, ela vai estar aqui na programação de rádio, das 8 às 9 horas da manhã, toda quinta-feira. Ela está aqui trazendo uma mensagem, uma pregação da parte de Deus e fazendo também a oração, e vai estar convidando com certeza vocês para estarem nesse culto de quinta-feira. E eu já estou aproveitando e convidando a todos para estarem participando, tá bom? Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E é isso, essa é a programação Viva em Cristo, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã, aqui pela Rádio Liberdade, nesse horário de segunda a sexta-feira. Glória a Deus por isso. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Gente, se tem algo que
é extraordinário na nossa vida. Eu estou falando para nós cristãos, nós que servimos a Deus, nós que cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não tem nada mais grandioso, extraordinário do que a gente viver pelo Espírito de Deus. Quem está agindo aqui agora é o Espírito Santo de Deus. Quem dirige a palavra que eu vou ministrar daqui a pouco é o Espírito Santo de Deus. Quem move todas as coisas, eu estou falando para quem está sendo dirigido, direcionado pelo Espírito Santo. Porque tem muitas coisas que nós, se nós não estivermos na direção de Deus, nós podemos fazer coisas que não agradam a Deus, podemos fazer coisas que nos levam para um caminho que não é o propósito de Deus. E nós acabamos nos afastando das promessas de Deus. E o Espírito Santo, ele é uma das maiores promessas que Jesus Cristo fez. Ele disse: eu vou para o Pai, eu voltarei e eu vou enviar o Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade, ele vos fará lembrar de todas as palavras que eu vos tenho dito, ele estará convosco, será o outro Consolador. Então imagina, meu irmão, se eu e você tivermos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele vai nos levar para o cumprimento das promessas de Deus. Viver uma vida com Deus é viver pelo Espírito de Deus. Então, não tem como a gente viver essa vida sem o Espírito de Deus. Estou falando para nós cristãos, tá? Entenda o que eu estou falando. Você que é cristão, você que já tomou a sua decisão de servir a Deus, e você que está aí do outro lado e fala assim: eu não tomei minha decisão ainda não. No dia que você tomar a sua decisão de servir a Deus, de se entregar para Deus, você vai ver a guerra que é, a batalha espiritual que é você servir a Deus. É claro que você que vai estar do lado, né, de Deus, da luz, da verdade, cheio do Espírito Santo, você vai ser um vitorioso, tá? Tem gente que tem medo, né? Não, eu não vou servir a Deus agora não, porque eu ouvi dizer que quanto mais a gente ora, mais assombração aparece. Não é assim? Tem um ditado por aí que quanto mais a gente reza, mais assombração aparece, né? Não, porque agora eu comecei, o fulano falou que começou a ir para a igreja, depois que ele começou a ir para a igreja, que ele começou a orar e jejuar, e que as coisas ficaram pretas pro lado dele. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Se você não servir a Deus, as batalhas espirituais elas vão continuar acontecendo. Só que elas vão vir de uma forma para você tão sutil que ela vai te destruir, te derrotar e te derrubar sem você perceber. Porque você vai aceitar as propostas, você vai ceder às coisas injustas, você vai se enlaçar no mal e você vai para a morte, para o matadouro, gostando daquilo. Quando você pensar que não, você já está morto já. É diferente do crente que está servindo a Deus. Por isso que o crente, ele confronta, ele vê a guerra do lado dele, ele vê as batalhas. Por quê? Porque os olhos espirituais do crente, do cristão, estão abertos. Os ouvidos de quem está vivendo pelo Espírito Santo estão atentos também. Então a gente está com os olhos abertos, os ouvidos atentos, a gente está armado com a espada que é a palavra de Deus. O mundo espiritual, o reino espiritual, perdão, o império das trevas, né? O império das trevas se levanta contra a nossa vida porque ele justamente nos vê totalmente armados. O mundo espiritual olha para nós e vê a armadura de Deus em nós. Então ele vai vir com tudo para cima de nós. Tá? Então a vida do cristão é isso, é guerra, é batalha, a gente sente o baque, a gente vai para cima, a gente jejua, a gente ora, porque a gente está se valendo das armas de Deus, a gente está atento, alerta. Então a gente não se deixa seduzir, a gente não se deixa levar pelas coisas do mundo, a gente não faz aliança com o mundo. Você está entendendo como é que é?
Então, para nos vencer, tem que ter uma guerra. O mundo espiritual, para nos vencer, vai ter que guerrear contra o espírito que está em nós. Então, é por isso que tem essa guerra toda. Eu estou explicando para você que está do outro lado, que você talvez não entende por quê que tem tantas batalhas, justamente porque o Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo de Deus está em você, o Espírito Santo de Deus está na tua vida. E tudo que o diabo quer é isso, que você fira, que você entristeça o Espírito Santo, que você abandone a tua vida de oração, que você deixe de ler a Bíblia, que você deixe de ir à igreja, que você deixe a sua comunhão com Deus, porque a partir do momento que você deixar isso, você não verá mais as coisas da forma que você vê. Você não terá mais interesse pela justiça, pelo bem, pelo que é correto, pelo que é certo. Então você vai começar a aceitar as propostas injustas e erradas do inimigo. É tudo o que ele quer. É assim que o inimigo vence aqueles que não estão com Deus. Tá? Tem pessoas que não servem a Deus, que elas estão satisfazendo os desejos do inimigo, os desejos da carne, os desejos do mundo. Aí você fala assim, e o diabo não destrói ele? E por que tem pessoas que fazem tantas coisas ruins e ele continua ali? Porque ele é uma ferramenta do inimigo. O inimigo vai usar ele para destruir muitas outras vidas. Aí, por fim, dar cabo da vida dessa pessoa. Esse é o plano do inimigo. Não estou dizendo que ele vai conseguir executar. Porque Deus pode livrar e socorrer. Inclusive, Deus é o Todo-Poderoso e ele dá oportunidade para que as pessoas se arrependam dos seus maus caminhos. Eu mesmo, quantas vezes Deus já me livrou de ciladas, de situações, quantas vezes que eu me afastei dos propósitos de Deus e deixei de fazer aquilo que era agradável a Deus, e o Espírito Santo, né, lutando ali para tomar o primeiro lugar na minha vida, para guiar a minha vida, mas eu estava o quê? Fraquejando e aceitando as propostas e as coisas erradas do inimigo. Quantas vezes, até que eu tomei aquela decisão, aquele posicionamento e comecei a buscar a Deus, a me arrepender e deixar de lado aquilo que é ruim, aquilo que me prejudicava, aquilo que tirava a minha comunhão com Deus. É assim que acontece, meu irmão. Mas a partir do momento que você está cheio do Espírito Santo de Deus, está buscando isso constantemente, essa comunhão com Deus, com o Espírito Santo, aí você passa a ter poder e autoridade. Aí se prepara, meu irmão, para a batalha, se prepare para a guerra, mas é boa, pense numa guerra boa. Por quê? Porque a vitória já é garantida, você já entra na batalha sabendo que será vitorioso. Tá? E essas batalhas são travadas porque o inimigo se levanta contra você. Eu não estou falando de você criar confusão. Tem gente que cria confusão e diz assim, eu estou numa batalha, eu estou numa luta grande. Será que é uma batalha mesmo? É uma luta ou é uma confusão que você arrumou para você ver, para sua vida? Não é? Porque tem diferença entre uma batalha espiritual e simplesmente uma confusão qualquer, né? Que você possa ter criado para a sua vida. Mas enfim, meu irmão, Deus te livra de tudo isso. O Espírito Santo, ele é tão extraordinário e maravilhoso que ele vai transformar você. Ele vai transformar a tua vida. Você já imaginou você ter a sua vida transformada pela palavra de Deus? Você já imaginou você lendo a Bíblia diariamente e orando, tendo ali o seu momento com Deus e o Espírito Santo transformando você? Porque ninguém pode transformar você. Nem você pode transformar ninguém. Você não pode transformar a vida de ninguém. Tá? Isso é uma realidade. Ninguém muda a vida de ninguém. Ninguém. A gente ajuda, a gente direciona, a gente contribui, né, com as nossas experiências,
com conselho e de qualquer outra maneira. Para quem quer aprender também, né? Para quem quer. Agora, mudar a vida de um ser humano, mudar, transformar, isso pode acontecer com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é tão maravilhoso, extraordinário, que ele consegue mudar a matriz dentro de nós. Curar traumas, sabe? Traumas do passado, até do ventre da mãe que a pessoa de repente sofreu. Ele pode restaurar a vida de uma pessoa, ele pode mudar um ser humano, mudar. É por isso que você já viu testemunhos de pessoas que antes eram do crime, da vida errada mesmo, já cometeu até homicídio e tudo mais, sabe? Pessoas que fizeram coisas erradas na vida delas, numa loucura que elas estavam, né? Não justificando o que elas fizeram, mas fizeram o que fizeram. E aí quando elas se encontram com Deus, elas têm uma transformação, uma mudança que inclusive muita gente não consegue aceitar. Tem gente que não aceita, fala assim, quer dizer que agora eu tenho que aceitar uma pessoa que fez isso, porque agora ela aceitou Jesus, aí quer dizer que agora a vida dela é outra. Tem gente que não consegue aceitar uma transformação, tá? Mas a transformação, ela pode acontecer. É claro que existe a transformação verdadeira e existe aquela pessoa que quer se esconder por detrás, né, de uma aparência religiosa para tentar esconder seus erros. E isso é errado. E aí a pessoa que tenta se esconder por detrás de um nome, né, de uma aparência religiosa, ela pode até maquiar isso diante das pessoas, da sociedade. Mas o império das trevas não vai respeitar isso, não. O diabo, o inimigo e todas as hostes espirituais do mal não respeita isso. Tem que haver uma transformação de verdade. Agora, a pessoa que ela é transformada verdadeiramente, até os demônios respeitam. Ele pode ter vivido a vida errada, tanto que for. Se ele tiver cheio do Espírito Santo e ele experimentar a mudança verdadeira. Lembra de Paulo? O apóstolo Paulo, ele era homicida. Ele concordou com a morte dos discípulos. Ele era perseguidor da igreja. Quando ele foi transformado, ele se tornou discípulo de Cristo. Saulo, que se tornou Paulo. O que aconteceu com ele? Ele foi pregar o evangelho. E até os demônios fugiam diante dos lenços e aventais de Paulo. As doenças saíam das pessoas. Porque ali houve uma verdadeira transformação. E é assim que o Espírito Santo de Deus faz. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é a maior de todas as promessas de Deus para a nossa vida. Eu vou pregar mais sobre isso daqui a pouco. Não estou pregando agora, né? Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso, depois desse primeiro bloco comercial. Quero agradecer a audiência daqueles que nos ouvem pela Rádio Liberdade FM 96.1, Rádio Líder FM 105,1 e quem está nos assistindo também pelo canal do YouTube e TV Liberdade HD 23.1 aqui em Bom Jesus das Selvas. Aproveito também para falar com você, meu amigo, que tem sua empresa, seu comércio, sua loja e quer divulgar o seu trabalho, seus produtos e serviços na TV Liberdade, é só nos procurar. Procura aí, né, o diretor da rádio, tem o telefone da rádio também, que você pode entrar em contato, que é o 98565-5387. É só entrar em contato com o WhatsApp da rádio, que a equipe da rádio vai estar indo aí, ou você pode estar procurando para fechar o seu horário, o seu comercial e divulgar o seu trabalho, a sua empresa nessa programação e em outros horários também, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da audiência, já que a gente volta, não saia daí. Louvado seja o Deus bendito de toda glória e poder e majestade. Obrigado, Senhor, pela tua graça e pelo teu favor sobre as nossas vidas. O Senhor é e sempre será Deus eterno, desde o passado, agora aqui conosco e para todo sempre serás Deus, exaltado e glorificado. E ninguém pode mudar quem tu és, o teu poder e a tua majestade e o teu amor que se manifesta em nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Obrigado por nos escolher
Mesmo diante das nossas falhas, dos nossos erros, o Senhor nos escolheu para nos propor o teu plano grandioso para as nossas vidas, para manifestar em nós as tuas promessas e cumprir em nós os teus propósitos. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos dar a oportunidade de viver coisas tão grandiosas e extraordinárias. Nos tirar desse plano material que muitas pessoas já se cansaram, até mesmo já se desiludiram dessa vida. Se iludiram e agora estão desiludidas. Queriam conquistar o mundo inteiro, mas viram que isso é apenas ilusão, correr atrás do vento. Mas quando nós olhamos para ti, para os teus planos, para o que o Senhor tem para nós, e recebemos o teu Espírito Santo em nossas vidas, passamos a viver coisas extraordinárias. Passamos a ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo. Essa é a visão que nós temos na tua presença. Temos a visão do futuro, da glória. Temos a visão da eternidade contigo. E por isso, Senhor, todo fardo, todo peso que essa vida impõe a nós se torna nada, leve, porque nós lançamos sobre ti. Nós lançamos sobre ti, nós deixamos aos teus pés todo fardo. O Senhor disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Me dá esse fardo pesado que vocês carregam dessa vida. Toma o meu, que é leve. E é esse fardo que nós levamos, o teu, que é leve, que é suave. O Senhor disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Como é bom, Senhor, estar na tua presença. O mundo nos julga muito mais do que o Senhor. O mundo nos condena, embora não tenha essa autoridade, mas nos julga. E se tivesse essa autoridade, já tinha nos condenado. E o Senhor, que é santo e é Deus, nos perdoa. Nos concede salvação, nos concede misericórdia. Por isso o Senhor disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E é verdade. Viver na tua presença é a melhor coisa que o ser humano pode fazer. Porque o Senhor nos compreende bem, o Senhor nos entende, sabe das nossas fraquezas. O Senhor esteve aqui em carne e nos chama para perto, para sermos não somente servos, mas amigos de Cristo. E nos dá o teu Espírito, e o teu Espírito nos convence dos nossos pecados, e a cada dia nos aproxima de ti, nos ensina a viver uma vida de justiça, de retidão. Louvado seja o Deus de toda glória e bondade e misericórdia. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, Pai, por cada pessoa que está ouvindo essa programação. Eu oro, meu Pai, por aquelas que estão aflitas, talvez desenganadas da medicina. Eu oro por aquelas que estão enfermas, em casa, prostradas, com uma enfermidade que só o Senhor para livrá-la e curá-la. Eu suplico a Ti, eu te peço, Pai, toca na vida dela. Que nesse momento, através dessa programação, o Teu Espírito Santo que está agindo aqui agora, possa tocar na vida dela. E essa enfermidade que reconhece o poder e a autoridade de Deus, através da minha vida, pelo Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus está agindo na minha vida através dessa oração, dessa programação,
Em nome de Jesus, a enfermidade vai se retirar agora. É uma ordem. A doença e o mal é estancada agora na raiz do mal. E ela não prospera mais. Acabou a partir de agora. Em nome de Jesus, eu ministro pela fé em Cristo Jesus, no Deus que eu sirvo. Pela fé que eu vivo e prego aqui agora em Cristo Jesus. Essa doença, este mal que te afligiu há muito tempo, meu irmão. Você que está ouvindo essa programação. Seja curado agora, seja livre, creia. E a partir de hoje, o teu corpo será restaurado. A saúde se restabelecerá no seu corpo. Para a glória e honra do nome de Jesus. E também, ó Deus, concede saúde na alma, no espírito. Concede, ó Deus, a libertação, que as cadeias espirituais do mal sejam quebradas. Que seja livre essa pessoa dos vícios, do cigarro, das drogas, da bebida. Em nome de Jesus Cristo, que seja livre. Que você encontre força agora, meu irmão. Toma posse, em nome de Jesus, do poder de Deus na tua vida. E que haja mudança e transformação. A mudança, a transformação que vem de Deus. Que os teus olhos se abram para ver a verdade. A verdade que te liberta. A verdade que te salva. Tenha os teus olhos abertos. Seja curado espiritualmente, seja livre. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Que seja abençoado cada lar, cada família da nossa cidade, as nossas autoridades que governam sobre essa cidade. Que bom Jesus das selvas seja abençoado. E cada pessoa que nos acompanha também pela televisão, pela internet, aonde quer que chegue essa palavra, essa oração, sejam abençoados pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você crê, toma posse da sua vitória. Seja abençoado em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós vamos ministrar aqui agora a poderosa palavra de Deus e eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta. Nós estamos gravando essa pregação através da Rádio Liberdade 96.1. Também está sendo gravado pela televisão, a TV Liberdade HD, no canal 23.1, canal Cultura, aqui em Bom Jesus das Selvas. E essa programação vai para o YouTube e você vai poder assistir e compartilhar com mais pessoas. Estamos replicando também na rádio Líder FM 105,1. Glória a Deus por isso. A mensagem que eu vou ministrar aqui agora está falando do Espírito Santo e da transformação que ele faz na vida de uma pessoa. Você não pode duvidar, deixar de crer que Deus transforma a vida de um ser humano. Deus pode transformar a tua vida. Você pode olhar para você mesmo e dizer assim: eu não acho que eu consigo mudar. Eu acho que eu sou isso aqui mesmo e pronto. Meu irmão, Deus pode fazer algo extraordinário na tua vida. Você pode se tornar uma pessoa muito melhor do que você imagina. Uma nova criatura. Você pode deixar para trás essa velha natureza. E eu quero falar também com pessoas que talvez você diga assim: não, isso dali não tem jeito não. Não tem? Preste bem atenção ao que Deus fez na vida de Saulo, que é conhecido como o apóstolo Paulo, que é assim que todos nós conhecemos, até o descrente conhece. Já ouviu falar de Paulo? Quem nunca ouviu falar, né? Mas você sabe quem era Paulo? Você sabe quem era ele e o que ele fazia antes dele receber o Espírito Santo? Essa grande promessa de Deus. Ele foi transformado, meu irmão, foi porque ele recebeu o Espírito Santo de Deus e as promessas que Deus tinha para cumprir através dele, que era anunciar o Evangelho a nós, gentios, e ele foi um escolhido por Deus.
E por isso Deus trouxe toda essa transformação na vida dele. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: primeiro, para você receber o Espírito Santo de Deus e viver essa transformação, essa mudança, você precisa crer que Deus tem promessas, coisas grandiosas para fazer na tua vida. Deus vai te transformar simplesmente para quê? Só para te transformar? Só para você se achar melhor? Só para você se sentir melhor? Nossa, eu sou melhor do que os outros. Eita, Deus maravilhoso. Deus transformou a minha vida para mim ser melhor do que os outros. Não. A transformação de Deus, ela vem com um propósito. O Espírito Santo de Deus, ele vem na vida de um ser humano com um propósito. Deus tem um propósito, Deus tem uma promessa. E aí você experimenta uma transformação extraordinária na tua vida. Senão, você vai se tornar, sabe o quê? Um mero religioso. É uma pessoa religiosa que muda de aparência por fora, mas por dentro não há transformação. Por fora tem mudança, tem transformação. Como eu falei aqui ainda há pouco, a pessoa pode até vestir, né, uma aparência religiosa para disfarçar alguns erros do passado, mas se ela não experimentar a transformação do Espírito Santo de Deus na vida dela, o mundo espiritual não vai respeitá-la. Não vai. Agora, quando você recebe a transformação do Espírito Santo de Deus, aí, meu irmão, pode o mundo inteiro não acreditar em você, mas o mundo espiritual, o império das trevas, terá que respeitar a autoridade, a missão e o propósito de Deus na tua vida. Amém? Então vamos lá. Eu quero ler com vocês aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do versículo 10, que diz o seguinte: Em Damasco havia um homem chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias, que é você, chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Preste bem atenção. Ele estava cego. Deus está chamando este discípulo, Ananias, servo do Senhor, para ir até essa rua chamada Direita. É interessante, né, o nome da rua. Direita. Olha só. Deus estava querendo endireitar a vida de Saulo. Estava ou não estava? O Ananias foi lá, no endereço que Deus disse, na rua Direita. Aí, impôs as mãos. Deixa eu só falar uma coisa aqui rapidinho sobre essa palavra, sobre o nome dessa rua Direita e por que eu estou dando ênfase nisso. Lembra que Jesus disse assim, que lá no último dia, no dia do juízo final, ele vai chamar as nações para o julgamento e ele vai apartar os bodes das ovelhas. Está escrito isso. E aí ele diz que vai colocar à direita. Quem? As ovelhas. E os bodes o quê? À esquerda. E os que tiverem à sua direita, ele vai dizer: Vindes, benditos de meu Pai, possuí o reino por herança que está preparado desde a fundação do mundo. Aí os que estão à direita, que são os benditos do Pai, as ovelhas vão para onde? Para a glória. E os bodes, os murmuradores, reclamadores, os infiéis, os incrédulos, para a esquerda. E aí o que é a esquerda lá? Perdição. Eu estou falando da Bíblia, de julgamento lá no último dia. E aqui a Bíblia diz que quando Deus foi transformar a vida de Saulo e mudar a história dele, ele estava numa rua chamada Direita, nessa casa, né? De um homem, ele estava na casa de quem? De Judas, né? Oh, meu pai. Não era o Judas Iscariotes, não, era outro Judas. Mas veja só, quando Deus quis fazer a transformação na vida de Saulo, ele estava na casa de um homem chamado Judas, que não era o Iscariotes, esse aqui é outro, e ele estava numa rua chamada Direita. Sabe por que ele estava cego? Se você ler aqui os versículos anteriores, não vai dar tempo de eu ler, porque o tempo está muito curto aqui, corrido.
Ele tinha caído do cavalo numa visão, porque ele estava perseguindo a igreja de Cristo. Ele estava se dirigindo ao sumo sacerdote, ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Ele estava indo perseguir quem? Os discípulos do caminho do Senhor, aqueles que seguiam a Cristo. Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, e agora tinha começado uma grande perseguição aos discípulos de Cristo. E esse Saulo, ele era o cabeça, ele estava na frente dessa perseguição. E foi quando Jesus, já ressuscitado, todo poderoso, com seu corpo glorioso e majestoso, que agora não tinha limite de tempo, de espaço, como eu já preguei aqui, ele podia ir no passado, no presente, no futuro, não tinha nada que limitasse ele, podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele pode estar na mente de cada um de nós ao mesmo tempo, tá? Ele pode acessar o pensamento e o coração de cada homem na terra ao mesmo tempo. Você sabia que isso, esse poder, né, que é claro que é sobrenatural e divino, você sabia que o diabo é doido para ter esse poder? Você sabia que existem tecnologias e estudos e muitos investimentos para se criar uma tecnologia quântica, né, assim, para que consiga acessar o pensamento das pessoas, para que se consiga observar ao mesmo tempo tudo que o ser humano faz em tempo real no mundo inteiro? Você sabia que existe um esforço muito grande para que até mesmo as ondas do que as pessoas pensam, né, sejam compreendidas, sejam lidas? E isso é um esforço que aquele que é adversário do diabo quer ter para o controle da humanidade no futuro. Eu não sei se você sabe que já foi autorizado agora, recentemente, implante de chip cerebral nas pessoas, nos seres humanos. Isso é uma outra coisa que não dá tempo de falar aqui, mas é bíblico e profético e aponta para o fim, aonde o anticristo, aquele homem da maldade, ele vai ter o controle de todas as pessoas que ficar aqui nessa terra. Meu irmão, o futuro que está por vir é mais sombrio do que você imagina. Não pense você que não vai ser assim, que vai ser um mar de rosas daqui para frente, que não vai ser não. Biblicamente falando, profeticamente falando, não vai ser assim. Por isso que nós que temos o Espírito Santo de Deus e temos a mente de Cristo e podemos ser acessados pelo Espírito Santo de Deus por Cristo, somos privilegiados. Cristo pode estar em nosso coração, na nossa mente, nos enchendo de graça, de poder, ao mesmo tempo ao redor do mundo inteiro, nos fortalecendo, nos dando graça, nos guiando para o propósito dele. E o que o diabo quer? O diabo quer esse poder. Para quê? Para tirar as pessoas do foco das coisas de Cristo. Ele não quer. Vai chegar um tempo que o diabo não vai querer que as pessoas sequer pensem nas coisas de Deus. Lá no futuro, a Bíblia diz isso. Ninguém vai poder comprar, não vender, ninguém vai poder sequer pensar em Deus. Por quê? Porque já existem tecnologias para isso, para até mesmo interpretar, ler o que as pessoas estão pensando. Então vai ser um futuro tão sombrio. Eu vi uma pessoa falando uma vez assim, se quiser botar o chip em mim, pode botar esse chip aí, ninguém vai saber do meu coração, dos meus pensamentos, que eu estou pensando. Meu irmão, você está enganado, o diabo não é besta assim do jeito que você pensa não. Se você pensar que o diabo é besta, besta é você que vai pensando nisso. Até o que as pessoas pensarem, ela vai saber. Essa tecnologia vai permitir, tá? Eu sei que agora a proposta é vantajosa. Não, é para ajudar pessoas que não têm movimentos a mexer através da internet, um braço mecânico, a resolver coisas, a acessar um computador pelos pensamentos. Mas lá no futuro, o propósito é outro. Eu estou falando de Bíblia, da palavra de Deus. Mas enfim, deixa eu concluir aqui a mensagem. Aí o Ananias foi lá, servo de Deus, orar pelo apóstolo, orar pelo perseguidor, Saulo, que depois virou apóstolo, que estava cego. Ele caiu do cavalo, ele viu uma luz, a glória de Deus, né? Jesus glorificado, ressuscitado. A glória de Jesus cegou ele. Ele viu uma luz mais brilhante que o sol diante dele. Ele caiu. E aí ele ouviu a voz de Cristo, ele ouviu Jesus falando para ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí ele perguntou, quem és tu, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Então Jesus se apresentou para ele, deu o recado, para de perseguir os meus filhinhos, minha igreja.
Tu tá pensando o quê, Paulo? Que tu é quem? Tô traduzindo aqui pra minha linguagem, né, gente? Não persegue os meus, não. E pronto, deu recado pra ele e falou assim, agora é o seguinte, eu vou mandar o meu servo lá e outras pessoas vão te guiar, pessoas minhas, próximas de mim, com quem eu já falo e tenho intimidade. Mas o recado já tá dado. Fica cego logo aí pra tu entender que as coisas é assim que funcionam. Você tá entendendo como é que é? Eu tô dando a minha tradução, tá, gente? Aí vamos lá. Versículo 13. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos. Então Ananias ficou receoso de ir lá orar por Saulo, sendo que Saulo estava perseguindo os discípulos. Como é que ele ia lá orar por um perseguidor, por um inimigo? Mas olha que coisa interessante, veja só. Ele disse assim, ó, eu tenho ouvido falar de todo o mal que esse homem tem feito aos seus santos. A história de todo homem que tenha errado e pecado contra Deus, ela vai estar sempre diante de nós, né, da nossa vida. Se você está sendo chamado para servir a Deus e você está na vida errada e você já cometeu todo tipo de erro e pecado que você já cometeu, eu posso estar falando aqui agora e essa mensagem chegar diante de alguém que fala assim, mas eu já matei, eu já roubei, já fiz tanta coisa errada que como é que as pessoas vão me interpretar? Não importa como elas vão te interpretar, tá? E isso aí é um preço que você vai ter que levar para a vida toda. Agora, o que você tem que entender é que vai haver uma transformação na tua vida. E essa transformação é para cumprir o propósito de Deus. Deus não está interessado ou se preocupando com o nosso passado, com o que nós fizemos de errado. Deus quer saber com o que Ele vai fazer na nossa vida dali para frente. Deus não está também preocupado com o que as pessoas vão falar de nós. Olha o que Ananias falou a respeito de Saulo. E ele estava errado? Ananias não estava errado. Só que Ananias não estava vendo ainda o propósito de Deus que estava sobre ele. E foi o que Deus explicou para ele. E ele disse assim, ó. Eu tenho visto todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o nome do Senhor. Ananias estava certo, estava defendendo a si e os discípulos de Cristo. Senhor, esse homem está perseguindo os teus. Como é que é isso? Eu não estou entendendo, Senhor. Nós estamos te servindo e esse homem está perseguindo a nós. E agora? Aí Deus disse para Ananias, vá a este homem. Vá, só vá, vá lá. Só faça o que eu estou mandando. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, já chamou ele de irmão, olha, pá do Senhor, irmão, hein? O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as suas forças. Então, para encerrar, para finalizar aqui a mensagem, você entende que Paulo não foi curado pela oração de Ananias, não foi porque Ananias quis. Foi porque Deus quis. Ananias nem quis ir lá orar por ele, tinha medo dele. Mas Deus quis fazer isso. Havia um propósito, havia uma promessa. E Paulo seria aquele que levaria os gentios, a palavra aos gentios. Se tem alguém que sofreu na vida para trazer o evangelho aos gentios, foi Paulo. Ele perseguiu a igreja, perseguiu. Foi perseguidor da igreja, foi. Isso aqui ninguém vai mudar. A história, o passado dele vai estar sempre lá. E ele mesmo, depois que se converteu e começou a pregar, onde ele ia pregar, as pessoas tinham medo dele. E ele tinha que enfrentar isso, ele tinha que lidar com isso, encarar. Não era só porque agora ele era discípulo que as pessoas tinham que aceitar ele como bonzinho, não. As pessoas olhavam para ele e falavam, esse homem foi mal, pensa no homem mal, perverso, foi esse daí. Mas agora, parece que ele mudou mesmo, parece que está acontecendo algo diferente. E Paulo foi para os gentios, pregou o evangelho e ganhou muitas almas. E sofreu. Pense no homem que sofreu para trazer o evangelho a nós gentios, foi Paulo. E ele cumpriu o propósito de Deus. E ele mesmo dizia, eu nem mereço estar aqui.
Eu sou chamado de apóstolo, mas eu nem mereço ser chamado de apóstolo, porque eu sou o último. Eu persegui foi a igreja de Cristo. Eu persegui a igreja de Cristo. Faço a obra, trabalho incessantemente, pago o preço que tiver que passar, sofro por amor de Cristo. Mas quem sou eu para ser chamado de apóstolo? Porque eu persegui a igreja de Cristo. Então, olha se não houve uma transformação na vida dele. Veja que transformação. Porque a transformação verdadeira é essa. É quando a pessoa, ela mesma olha para o passado dela e fala assim, eu fui essa pessoa, mas nunca mais serei essa pessoa novamente. Nunca mais. Porque o que eu estou vivendo hoje, a transformação que eu estou experimentando na minha vida hoje, é maravilhosa, é extraordinária e eu nem mereço viver. Por isso que eu vou ser fiel a Deus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Faço o meu apelo a você, entregue a sua vida a Jesus Cristo, deixa Ele transformar você. Experimente receber o Espírito Santo de Deus na tua vida. Não seja apenas mero religioso. Seja uma pessoa que vai ser transformada de verdade, que vai viver os propósitos de Deus na tua vida. Agradeço a Deus por essa oportunidade aqui na Rádio Liberdade FM e também na TV Liberdade 23.1. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Que Deus em Cristo vos abençoe. Você que está nos acompanhando também no canal do YouTube, compartilha, manda adiante para que mais pessoas possam ouvir e ser abençoados no nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se assim o nosso bom Deus nos permitir.